Oi, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Aguiar, sou empreendedor, ativista social e idealizador do projeto social Transformação. Hoje é um dia muito importante e a gente vai contar um pouquinho sobre o dia de hoje. Para quem não sabe, o dia 2 de abril é o dia da conscientização mundial sobre o autismo. Autismo não é uma doença para aqueles que acham que é uma síndrome, é um transtorno do espectro do autismo, que é um nome científico que dá. E para esse tema tão importante, eu convidei uma amiga para a gente bater um bate-papo e ela contar um pouquinho das suas experiências, ela que possui uma criança com o autismo. Oi, Mariana. Primeiramente, muito obrigado pela Oi, sua participação. Gostaria que você falasse um pouquinho de você. por nada. É sempre um prazer, eu acho, falar disso, que realmente é um tema que nem todo mundo conhece. Acho que o mundo tem muitos autistas hoje e cresce cada dia mais, mas muitos ainda não, né, não sabem de fato como é, né? E a gente que vai convivendo vai aprendendo dia a dia aí com eles. Meu nome é Mariana, né? Você falou, eu sou contabilista, né? Trabalho aí na área fiscal. E tem um filho, né? O Ian hoje tem 10 anos, com autismo. Uma das coisas que o Guilherme tinha me perguntado antes, alguns falam que é leve, né? Por ele compreender tão bem as coisas e já ter falado algumas vezes na escola. Outros falam que é severo por não falar, né? E ele é não verbal, né? Já falou raras vezes, mas é não verbal. É Certo? isso aí. Mariana, vamos lá. Vai ser algumas perguntas realmente que vão ser bastante esclarecedoras para as pessoas. Então, conta um pouquinho para a gente sobre você e o Ian e sua experiência como mãe de um autista. Tá, então, eu comecei a descobrir o autismo em tinha 2 anos, né? A linha geral do autismo, né? Eles desenvolvem normal até 1 ano e meio, 2 anos, e aí sim começa a aparecer os sintomas, né? Então, o Ian faz tratamento desde os 2 anos, fono, terapia ocupacional, psicologia, a ecoterapia, né? E veio aí avançando a cada dia mais. O Ian é um filho maravilhoso, né? Eu só tenho a agradecer. Ele é muito carinhoso, né? Muito querido aí por todo mundo, mas é um aprendizado diário, né? São terapias contínuas, né? Ele faz desde os 2 anos, então aí já 8 anos de terapia e tem avançado muito, né? Tem melhorado muito a cada dia, assim. Ele é não verbal, como eu disse, mas ele sabe se comunicar, né? Mostra o que quer. Quando ele não faz as coisas, ele é muito independente. Mariana, me conta um pouquinho, como que você percebeu essa característica especial dele? Como é que foi essa descoberta? Tá. Ele perdeu o contato visual, né, uma coisa também bem marcante aí, de maneira geral, porque o autismo em si ele é bem particular de cada criança, né, mas em linha geral aí, eles perdem o contato visual, as brincadeiras, né, não dão muita função ao brincar, então ele enfileirava sapatinhos, ele empilhava latas, né, ele pegava um carrinho, ele não dava função ao carrinho, ele simplesmente enfileirava, né, então assim, ele começou com 2 anos, eu matriculei numa escola, e aí já nos primeiros meses, né, a diretora me chamou para falar que ele tava, né, não atendia ao chamado, perdeu o contato visual, e aí eu levei numa neuro, e aí ela já detectou, né, sinais de autismo, a gente fez a ressonância, a tomografia, né, da cabeça, e eu, né, respondi um questionário sobre os brincares dele, né, como ele brincava, como ele se comportava, e aí ela detectou sinais de autismo, e a gente começou as terapias já, fono e terapia ocupacional, e já nos 2 primeiros meses de terapia ele já voltou a olhar nos olhos, né, e aí, né, até então as terapias são contínuas. Certo? Nossa, e como que foi isso, Mariana? As inseguranças, receios, receber esse diagnóstico, como que foi na sua família? Me conta um pouquinho quando vocês receberam esse diagnóstico. Foi muito difícil. O Ian tinha 8 meses, eu me separei, né? O Ian tinha 8 meses, então eu descobri o diagnóstico sozinha. E desde então, assim, você vive um luto muito grande. É muito difícil para qualquer mãe essa notícia. Eu acho que principalmente o medo do futuro, o medo de como as pessoas vão tratar, né? O medo se acontecer alguma coisa comigo, né? Quem que vai cuidar dele?
e, assim, muito preconceito no começo, muito preconceito, e eu e minha mãe, assim, né, que é uma das pessoas que mais me ajuda, a gente correu atrás de tudo sozinha, né, as terapias, né, eu fui olhando tudo sozinha, e assim, e aí depois as pessoas vão acostumando, vão convivendo, vão vendo, né, que realmente vale a pena, né, o Ian tem outras qualidades que são, né, ele é uma criança extremamente carinhosa, e aí né, foi assim, mas é muito difícil, porque você se vê numa posição que você também precisa de cuidado, você também precisa de uma terapia, e Sim. não tem como fazer porque o tempo é todo dele. Então, quando você não está com ele, você está trabalhando, correndo atrás, né, de como pagar as coisas que não são fáceis, né? Muitas delas são particulares, e aí é muito difícil. O dia a dia é muito difícil, mas né, é uma batalha que vale a pena. É um aprendizado dia a dia, né? E graças a Deus você Sim. está, como diz, junto com a sua família aí, superando cada obstáculo, né? Importante. Me conta, você falou de tratamento, né? Ele possui acompanhamento constante? Existe a necessidade, sim, desse acompanhamento? Me conta um pouquinho mais sobre isso. Sim, o autismo ele é um transtorno, né, que as terapias são contínuas, o tratamento é contínuo, né? No caso do Ian, ele já fez fono, terapia ocupacional sensorial, ecoterapia, psicologia, assim, atualmente ele está com a terapia ocupacional sensorial, a fonoaudiologia, né? E é um tratamento contínuo, ele não existe uma alta, né, assim, prevista, né? Pode ser que ela aconteça, sim, né, conforme vai o andamento, conforme vai acontecendo as melhorias, né? Então, algumas partes, assim, da minha vida, né, da vida do Ian, eu fiz pelo SUS, né, ele já passou pelo CAIS, que é a antiga PAI, e fez vários tratamentos lá, outras vezes por convênio, né, clínicas, né, conveniadas, então teve várias fases aí de tratamento do Ian. Ainda estão tendo ainda, né? Porque você falou que é um tratamento contínuo, né? Ótimo. Eu conheci o Ian, uma criança linda, ou seja, realmente tem uma energia muito positiva. Como que é o dia a dia dele, né? Eu vi que tem energia de sobra, né? Como que é o dia a dia Sim. dele? Sim, o Ian é uma criança muito ativa, na verdade, eu falo que a gente paga a língua, né? Então, assim, eu era muito pior, eu era muito agitada, muito ativa, era uma criança que não parava um minuto, e o Ian né, assim, muito parecido comigo e veio o autismo junto, né? Então, assim, o Ian ele não para um minuto, ele dorme muito bem, graças a Deus, ele dorme de 10 a 12 horas por dia, então, ele dorme a noite inteira e dorme muito, mas quando ele acorda, a energia é carregada. E aí ele fica, né, vai na rede, vai no tablet, brinca de massinha, de areia, né, e cada hora uma coisa, assim, mas ele não para um minuto. Ele é realmente uma criança muito ativa e demanda, assim, toda hora. O problema, acho que, do autismo em si é afixar, né, numa atividade, é ter concentração para fazer, né, alguma atividade específica, assim. Então, o tempo todo ele está procurando estímulo, sabe? Ele procura estímulo o tempo todo. Não, ótimo. E você falou de estímulos. Como que vocês estimulam isso, o desenvolvimento dele? Me conta um pouquinho dessa síndrome, desse transtorno do autismo, que as pessoas realmente, o que é o autismo aí para você que vivencia isso? Entendi. Então, assim, o autismo em si, a criança perde, né, principalmente coordenação fina, né? No caso do Ian, isso, igual eu falei, é muito pessoal, é muito particular de cada criança. No caso do Ian, assim, concentração que é muito difícil, né? A coordenação fina para algumas coisas, né? Para pegar uma colher, para tomar um banho sozinho, né? Algumas rotinas são muito ainda prejudicadas. Eles não têm muito filtro da maldade, né? Então, já ocorreram algumas situações, né? Por exemplo, ele está andando na rua, indo para a escola, e aí ele passa a mão em alguém andando assim, né, do lado. A pessoa está vindo na rua, né, o que aconteceu comigo uma vez. Então, a gente estava levando ele para a escola, estava vindo uma mulher na rua, e ele passando a mão no muro, e assim,
como ele estava andando, ele continuou passando a mão, e ela passou, e ele passou a mão nela, né, assim, passando a mão na rua. Entendi. E aí ela arrumou um escândalo na hora e falou que tinha, né, que eu passado a mão nela. E aí, no primeiro momento, assim, Marcelo, quando a pessoa já reage com agressividade, é difícil, porque aí você, como mãe, como, né, como um parente de uma criança, você acaba reagindo assim. Nesse momento, a gente, né, minha mãe estava levando ele na escola, e aí ela só ficou boba, assim, porque foi um muito rápido, né? Foi realmente, assim, continuando o caminho dele, vamos dizer assim. E aí a gente levou ele para a escola, e aí no outro dia a diretora me chamou lá para poder perguntar o que tinha acontecido, porque essa mãe tinha falado que ele tinha passado a mão nela, e aí ela fez um escândalo na porta da escola, falando que ele tinha passado a mão nas partes íntimas dela, né? E assim, foi muito desagradável, sabe? Foi bem assim, tem muita gente assim. Graças a Deus na minha vida passaram muitas pessoas boas, sabe? Então, assim, muita gente carinhosa com o Ian, muita gente, né, assim, muito, que ama muito ele, sabe? Eu tive muita sorte, né? Tenho muita sorte. Mas aí eu fui na escola e a gente conversou e chamaram a mulher, e aí eu, né, como mãe, eu realmente, assim, falei muito séria, né? Falei que não tinha sido daquela forma que ela tinha falado, né? Que ele realmente foi uma coisa muito rápida, mas que se ela quisesse, a gente resolvia via judicial, né, que ele era uma criança especial, ela não podia ter feito o que ela fez, né, assim, de ter exposto ele para a escola toda, como, né, uma coisa que não foi real de fato. E aí ela se sentiu toda constrangida, né, porque ela tinha filhos, e ela, como eu, né, assim, como você já viu, Ian não aparenta ter nada, então ela achou simplesmente que era um menino mal criado, né? Sim. E aí pediu desculpa, né? Retratou e falou que não precisava disso, que ela não conhecia o autismo. Então, por isso que eu acho importante, né, essa iniciativa também de realmente divulgar o que é o autismo, porque muita gente ainda não sabe o que é, Não, né? desconhecem, né? É totalmente desconhecido esse assunto, esse tema tão importante, né? A gente falou muito aí das dificuldades da família, um pouquinho aí como que vocês estimulam ele. Eu gostaria de saber, e o Ian, o que você vê aí, o que você acredita que são as dificuldades que ele enfrenta no dia a dia aí? Então, assim, eu acho o mais difícil às vezes, saber se comunicar, né? Porque, assim, ele já falou algumas vezes, mas foi raras, então, assim, a gente não sabe, né? Se é porque não quer falar, se é porque, às vezes, né, neurologicamente falta algum estímulo, né, para a questão da fala. Então, às vezes fica um pouco insatisfeito, né? Fica um pouco contrariado, né? Às vezes eu vejo que ele chega perto de mim e olha, e às vezes, raras às vezes, né? Mas às vezes chora, às vezes que você vê que quer alguma coisa e não sabe se comunicar. Isso é muito difícil. Mas, em regra geral, é até engraçado, assim. Ele já sabe dos caminhos que eu vou. Então, se eu vou na casa de uma amiga, se eu vou na casa de um namorado, se eu vou na casa da minha mãe, ele já sabe o caminho. E quando ele não quer ir, aí ele começa a bronquear no carro. Ele começa a reclamar, começa a fazer uns barulhos que você vê que ele não quer ir, sabe? É muito engraçado. Como, né, às vezes, algum lugar que ele quer ir, por exemplo, ele quer ir no clube, que é perto da minha casa. Ele pega minha mão e me leva lá e vai andando. Se eu deixar ele andando, ele vai até no clube, ou vai na casa de alguém, sabe? Ele já conhece os caminhos todos. É uma criança que a gente falou, com características especiais e bem ativa, né? Então, e hoje, quais são os seus medos e receios? Mudaram? Estão evoluindo? Estão aumentando? Me conta um pouquinho sobre isso. Então, assim, o que eu acho que a gente mais sofre no começo é a ansiedade, né? Você quer que ele fale, você quer que as melhoras aconteçam, e aí essa ansiedade acaba prejudicando ele e acaba gerando uma frustração muito grande a gente como pai, né? Como mãe, como família. E hoje em dia, assim, essa ansiedade, né, assim, reduzir muito, que eu acredito que tudo que tiver que ser vai ser, não falta estímulo, né, o que eu posso eu corro atrás, né, para ele. Então, assim, mas ainda o medo existe, né, Marcela? A gente não sabe como é o dia de amanhã, como vai ser, se eu vou, né, se na minha falta, quem que vai cuidar dele, né, então ainda assim existe uma preocupação muito grande, né. Mas, né, vou vivendo, eu falo que a gente tem que viver um dia de cada vez.
Tem que viver, né? Você falou tudo, né? E diante disso que você acabou de expor, né? Como que você incentiva isso, para ele ter sua independência, ele enfrentar seus desafios? É uma evolução diária, né? Então, como que você é, né, nessa questão? Ou você é uma mãe muito superprotetora, que não deixa ele realmente evoluir, você trava um pouquinho? Como que é isso? Não, eu muito pelo contrário, assim, né, claro que eu amo muito, eu faço tudo que eu posso, mas eu sou muito tranquila, eu acho que eu tento tratar da forma mais natural possível, né, assim, dentro das dificuldades dele, eu vou tentando deixar ele, né, o tal do tomar banho, né, que ainda é difícil para ele, mas eu vou deixando, eu vou tentando ensinar, né, algumas coisas de rotina diária que ele ainda não faz, eu vou tentando ensinar, né? Mas assim, deixa ele muito tranquilo. Então, assim, trato de forma natural, Marcelo. Eu não faço nada que é uma criança especial. Por exemplo, tem gente que deixa. Eu tenho casos, né, de um grupo que eu participo, por exemplo, que tem mães que deixam ele fazer a criança fazer o que quer, porque é autista. E eu não estou assim. Né? O que pode, pode, o que não pode, não pode, né? Dou muito amor, eu acho que o amor a gente sempre vence muita coisa através dele, então tenho muita paciência, né? O Ian, ele é uma criança que, se eu chamo a atenção dele, ele vem e me beija, me beija, me beija, até eu parar de chamar a atenção. Então, assim, e tem coisas que a gente tem que chamar, que tem coisas que a gente tem que ser mais firme, e essa é a maior dificuldade que eu tenho atualmente. Porque quando eu vou chamar a atenção dele, ele não aceita e vem me beija, e às vezes eu fico brava para que ele, né, saiba que aquilo ali é uma correção e ele não aceita. Então, assim, eu acho que no fundo ele sabe que é errado, mas ele quer que eu não fique brava, sabe? Então, mas A reação diário. dele é como qualquer... Eu acho que a gente aprende muito e eles também aprendem muito diariamente. Sim. Mariana, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal e falasse da importância desse tema. Assim, eu acho que hoje, mais do que nunca, né, é um dia aí da conscientização. Eu acho que as pessoas, elas têm que não esperar acontecer com alguém perto delas, né, como foi o meu caso, né, eu nunca tinha ouvido falar. Às vezes a gente vê em vídeo aí como algum problema, né, algum transtorno, mas a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né, então eu acho que independente do respeito com o próximo, né, a gente esperar, né, ter um pouco mais de cuidado, né, um pouco mais de paciência, de saber que pode ser alguma coisa, não pode ser uma criança mal criada, né, aconteceram algumas situações comigo, né, nesse ponto, assim, que assim, quando você fala assim, desculpa, ele é autista, a pessoa muda radicalmente, pede desculpa, né, e fica totalmente constrangida. Então, acho que as pessoas realmente procurarem conhecer, procurarem ter mais empatia, ter mais respeito com o próximo e saber, né, que a gente tem várias coisas hoje em dia aí que são desconhecidas, né, e o autismo é uma delas e que tem crescido cada dia mais. Com certeza, a falta de informação atrapalha muito, né, Mariana? Então, é muito importante. Eu gostaria de agradecer você imensamente por ter dado essa contribuição para todos nós, né, de um tema tão importante, o autismo, que realmente como você diz, você não conhecia o autismo antes de realmente passar por isso. E tem outras famílias que precisam realmente conhecer melhor, e o respeito eu acho que ele tem que ser sempre, né? Então eu gostaria de agradecer você por contar um pouquinho do seu dia a dia, te convidar a participar do projeto Transformação, conhecer-nos assim que a gente passar dessa crise, dessa pandemia, realmente conhecer o projeto Transformação. Foi uma conversa muito esclarecedora, num tema muito importante. O dia 2 de abril, ele realmente é a conscientização do autismo. As pessoas devem realmente conhecer um pouco mais, aprofundar, entender que não é uma doença, e sim uma síndrome que gera uma dificuldade realmente na comunicação e interação da pessoa, né? Então, te agradeço. Muito obrigado mesmo, tá, Mariana? Eu que agradeço o convite, né? Estou à disposição para precisar. Às vezes, né, algumas outras mães me pedem essa ajuda, né, para poder entender, né, principalmente o diagnóstico, que não é fácil. Mas é isso aí, né? Dia a dia a gente vai vencendo os desafios, né? Assim como eles, né? A gente também ajudando da forma que a gente puder, né? Podem contar comigo sempre.
Ok. Pessoal, assim que a gente passar dessa fase, eu gostaria de todos vocês conhecerem esse projeto Transformação. Assim que a gente sair do isolamento social, nós vamos realmente abrir as portas e vai ser um trabalho que vamos fazer de realmente ressocialização de todas as pessoas dessa fase terrível que estamos passando. Então, mais uma vez, obrigado a todos e sigam a gente pelas redes sociais, tá bom? Transformação BH e muito obrigado.